o sino das notificações. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal favorito, o Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero sinceramente do fundo do meu coração que todos estejam bem. Estamos aqui com a professora, doutora, historiadora Juliana Cavalcante. Ela está no Cauê Santos Podcast. Link desse corte está na descrição desse vídeo. Especificamente, eles estarão conversando sobre o Apocalipse como uma ferramenta de manipulação. O Apocalipse como uma arma para controlar o imaginário das pessoas. Porque o Apocalipse, ele sempre provocou esse tipo de sentimento de medo. Esse sentimento de, olha, o fim está vindo, cuidado. Mas será então que ele não foi concebido com esta intenção? Ou nós devemos aceitar a tese historiográfica majoritária, trazendo o Apocalipse para o cenário de apenas mais uma literatura apocalíptica, como existiam várias ao seu tempo, assim como Enoque, assim como Quarto Esdras e outros textos também, até do século II, como Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo e por aí vai. Bom, eu tenho uma opinião particular e peculiar dado aos estudos que eu já fiz e muitos de vocês conhecem até porque já acompanham o meu trabalho aqui há muito tempo, as leituras, as aulas, as coisas que eu escrevi e publiquei. Então, vamos lá, vamos ouvir a professora Juliana Cavalcante. Você sabe como funciona, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. E não se esqueça também, ó, se não adquiriu, adquira a obra O Inferno Não Existe. Link na descrição desse vídeo. Ela está disponível na Amazon, na Booktwo e também no Clube de Autores, beleza? Então, vambora, vamos pra cima, vai, play! Você acha que o Apocalipse, ele foi um movimento maquiavélico? Como Ou assim? no sentido de... Bom, na época, muitas pessoas, imagino, acreditavam já, não no nível que é hoje, mas, sei lá, uma parte ali, o povo específico acreditava em Jesus e tudo mais, nessa história toda. Com o Apocalipse, você ganha um certo poder, né, sobre as pessoas, como a gente vê até hoje. Por exemplo, hoje a gente tem algumas denominações assim que falam que você não precisa estudar porque Jesus está voltando daqui a um tempo, foque em converter o máximo de pessoas possíveis e a pessoa dedica a vida dela para isso. Naquela época, assim, surgiu como, assim? Porque eu não consigo pensar isso surgindo de uma forma natural, assim, sabe? No sentido de que, sei lá, de fato eu acredito que o apocalipse vai acontecer, então vou escrever aqui, ou sei lá, fulano disse, entende? Parece que foi muito uma coisa meio para mobilizar ali uma certa parte da população, assim, sabe? Então, eu acho que tem alguns pontos aí que são importantes. Primeiro, que a gente tem que lembrar que essas narrativas de fim de mundo ou de eventos, grandes eventos que causam uma transformação, eles não são inéditos e não são particulares do universo cristão, né? Então, eu não sei se eu falei isso no segundo episódio, agora não vou lembrar. Dos sumérios? Isso, sobre o mapa mundi. Não. Ah, então eu devo ter falado, foi a gente conversando em off. Mas o mapa mundi, por exemplo, foi o mais antigo mapa mundi que a gente tem notícia, ele é ali por volta do 4º milênio, mais ou menos antes da Era Comum. E ele marca essa ideia de um mundo conhecido que é muito restrito à área geográfica que eles têm, ou seja, não é a ideia de globo que a gente tem hoje. E esse mapa mundi, ele está conectado com narrativas míticas que você vai encontrar em textos como Gilgamesh, né? Então, as narrativas de dilúvio que causam uma transformação, elas fazem parte desse mundo antigo. Você vai encontrar
né, na cultura grega, você vai encontrar, enfim, na cultura do Levante, nas culturas do Levante, melhor falando. Então, sempre marcando essa ideia de um ciclo. Por isso que eu até falei que a percepção de história que a gente tem é linear. Para os povos antigos é algo mais cíclico. É diferente a forma de ver esse mundo. E por que isso é importante? Porque isso é um primeiro ponto que eu acho que é chave para entender por que o texto de Apocalipse cola, ou a leitura, né? Essa leitura, que não é uma leitura histórica, uma leitura, né, descontextualizada, se coloca, é possível. 1.2 é porque a gente precisa lembrar que o texto de Apocalipse é o texto que quase ficou fora do cânon, quase ficou fora do Novo Testamento. Porque a memória de que o texto de Apocalipse tem um viés político, tem um viés de crítica, né, ao império, né, isso foi difícil de ser diluído. Como transformar tem isso? Mesmo? Tem, se você pensa que Nero é 666. É uma forma muito simbólica, né? Tipo, uma pessoa tem que estudar muito, eu acho, pra chegar nisso, não é? Hoje. Na época, não. Esse é o ponto, entendeu? Então, quando eu pego e digo que 666 não está ligado a uma figura política, mas ligado à figura do mal, isso é uma releitura totalmente nova. Porque aí o mal pode ser qualquer coisa. Cara, como que, assim, as pessoas acreditam mesmo nesse sentido de, tipo assim, tem essa ligação, esse link com o Imperador Nero, e, tipo, isso tá meio que comprovado, assim, né? É a leitura mais aceita. Tipo assim, por que ainda... Vamos lá. Dos 2 pontos que a professora Juliana Cavalcante apresentou até o momento, eu discordo em parte. Eu acredito que estas não são motivações para que existisse, de fato, uma crença no livro do Apocalipse ou para que o Apocalipse fosse convincente. Esses 2 pontos que ela apresentou, não é isso necessariamente que vai fazer o imaginário ser preenchido e todos os judeus ou cristãos primitivos, ou judeus cristãos, melhor dizendo, cristãos primitivos, a darem credibilidade ao livro do Apocalipse. Não. A questão é que o que está no livro do Apocalipse já estava em outras literaturas apocalípticas. Literaturas estas conhecidas. O Apocalipse não está criando nada novo no sentido de sua construção literária. Está criando coisas novas no sentido das construções simbólicas, como a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Mas animais bestiais, que são representações alegóricas de impérios, você já tem no livro do profeta Daniel. Você tem na literatura enoquiana. Então, seres angélicos que estão movendo, pela ordem de Javé, do ancião de dias, seja do que for, o destino do cosmos, ou que estão movendo o cosmos. Já está presente nessa angelologia, já está presente em Enoque. Oráculos sibilinos, literatura conhecida. Jubileus, Baruque, Quarto Esdras. Então, estas literaturas que são anteriores ao Apocalipse e concorrentes no mesmo período ali do Apocalipse, são literaturas que estão circulando nestes meios. E a linguagem é a mesma. Eu fiz um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa, aliás, eu fiz uma sequência de vídeos traçando os paralelos entre Quarto Esdras, entre a Epístola de Baruque, Segunda Baruque, ou Apocalipse de Baruque, e o Apocalipse, e também Quarto Esdras. Então, assim, não tem nada, a linguagem que está ali, não há nada de novo. Novas são as construções simbólicas, Novo Céu, Nova Terra, Nova Jerusalém, temas que já estavam presentes em Qumran, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, Nova Jerusalém, manuscrito da guerra, os Kittim, os romanos. Então, assim, você já tem toda uma construção anterior ao Apocalipse, histórica, literária,
que já está prenunciando, demonstrando a construção de tudo aquilo que vai ser o livro do Apocalipse. Então as pessoas estão ali ouvindo por tradição oral ou lendo o Apocalipse dizendo, pô, conhecemos isso aqui. É uma literatura conhecida. É só nós lermos a imaginação apocalíptica de John J. Collins. Fora também que esses judeus vêm de um contexto, tirando agora a parte só dos helênicos, né, dos cristãos, vamos dizer assim, dos gentios, vamos colocar lá só a parte dos judeus. Eles são influenciados pelo zoroastrismo, pelas mitologias, as lendas persas, que tem milênio, eu já mostrei aqui no canal, tem milênio. Saoshyant, a vinda de um salvador. Os ameixes pentas, tem anjos também, tem um outro nome, só que eu não vou lembrar agora. Ou seja, juízo final, julgamento, recompensa para justos e santos, Garodima, céu, paraíso, Duzak, inferno, lugar da má existência. Ou seja, tudo isso já estava com os persas. Tudo isso já estava impregnado no farisaísmo, no essianismo. Já estava ali. Tudo isso já estava na literatura enoquiana. Não somente a literatura do livro das parábolas, mas também naquelas literaturas que foram encontradas em aramaico, na Caverna 4 de Cura. Então, o que fala o livro do Apocalipse já estava sendo dito há no mínimo 2 séculos antes do Apocalipse. No mínimo. No mínimo. E olha que eu estou só considerando literatura judaica, apócrifa, sectária e tudo mais. Então, no mínimo. Então, o livro do Apocalipse chega só para reafirmar coisas que estavam sendo já ditas e dentro de uma estrutura simbólica própria. É isso. Sinceramente, é isso e nada além disso. Pode-se considerar o imaginário daquele mundo antigo, do Mediterrâneo, do Levante, a Palestina do século I. Pode-se levar em consideração outros aspectos também? Pode, mas não vai superar isso. Que já existia literatura falando isso. Circulante, em tradição escrita e oral. Bíblica e extrabíblica no mundo judaico helenizado. O Apocalipse é só... E ainda que o livro do Apocalipse tenha enfrentado problemas em seu processo de ser reconhecido como inspirado ou canônico, você tem Pastor de Hermas, você tem outras literaturas pseudepígrafes que foram geradas, outros apocalipses. Então, assim, a literatura apocalíptica, antes do livro do Apocalipse, ela é bem estabelecida. Um livro muito bom, A Imaginação Apocalíptica, de John J. Collins. Esse livro, todos vocês têm que ler. É obrigatório. Tem que ler esse livro, tá bom? Tem essa narrativa da besta, entendeu? Sendo que tá muito linkado isso aqui. Olha, eu realmente atribuo a esse apelo emocional, a esse apelo do medo, do caos, da insegurança, né, que se gera, que se desencadeia. Senão a gente não teria também tantos filmes sobre isso. Para pensar. Uma boa parte da produção norte-americana, ela trabalha com esse imaginário de que o mundo vai acabar, né? Quantas vezes aí a ideia de que alguma cidade norte-americana está sendo destruída. Ou Sim. jogos no mundo dos games, né? Tá na demanda interna, assim, né? É uma do demanda, ser tem humano. mercado. Esse é o ponto. Então, por exemplo, aí é Apocalipse Zumbi, né? Quantos jogos, Até quantos videogame, filmes? né? Isso que eu ia falar. Por exemplo, DayZ. teve um que tem um joguinho que eu já tava jogando, que é 100 sobreviventes. Acho que a tradução livre seria essa do jogo. Que é a ideia também de uma estrutura em que houve um inverno muito grande, então uma variação climática muito grande, que acabou praticamente com a vida humana. Então você Without tem... Survival. Isso. Ah, sim. Aí que teria algumas estruturas ali que sobrevivem. É uma ideia de fim dos tempos. Então não é uma besta. Agora o mal representa essa variação climática.
né? Então, assim, essa ideia de caos, ela corrobora também para a ideia de que o texto de Apocalipse realmente fale do futuro, ou ajuda a propagar essas leituras. Então, assim, eu atribuo também, em parte também, o cinema, né? O cinema, o mundo dos games, eles exploram muito essa temática. Quantos filmes aí tem disso? E qual que é a verdade, assim, do Apocalipse, então? Se você for arrastar para o contexto histórico, a gente pode trabalhar como uma literatura, então, que está situada ali na virada do século I para o século II, que, pensando a região da Ásia, porque ele vai citar as 7 igrejas da Ásia, né? Elas estão incomodadas com esse forte processo de ocupação romana, os impactos que a ocupação romana gera nessa região. Então, os problemas do ponto de vista sociais, religiosos, na dinâmica urbana dessas cidades, é atribuído à figura do imperador, como também é atribuído à ideia daqueles que não estariam verdadeiramente seguindo os ensinamentos de Jesus. Né? Por que eu digo isso? Porque o texto de Apocalipse ele também vai citar figuras como, por exemplo, Jezabel. Vai dizer que é uma profetisa lá. Né? Só que Jezabel é um nome que é interessante, porque Jezabel é uma figura que aparece na Bíblia hebraica. E quem é Jezabel dentro da Bíblia hebraica? Ela é uma rainha que representa tudo de ruim, que ela influencia o marido e por isso tem um governo muito ruim. E o desfecho dela também é trágico, né? Então, ter uma personagem, né, chamada de Jezabel, acho muito difícil que ela tenha uma personagem histórica com esse nome. Possivelmente o incômodo do autor é tão grande com essa liderança feminina que ele vai lá e acunha de Jezabel. Porque é comum você ter esse tipo de fala, ou seja, não nomear a pessoa. Se você for olhar, né, textos de homens que falam sobre mulheres na antiguidade, que estão incomodados de mulheres estarem falando no espaço público, não é incomum você encontrar, né, uma mulher que um nome passa a representar a maldade, tal como a da Jezabel. Entendi. Então, talvez tenha tido uma liderança feminina que incomodava o autor do texto de Apocalipse, porque ele achava que ela provocava uma inversão dentro do que ele esperava ser o cristianismo. E por isso ele teria cunhado ela com o nome de Jezabel. Então teria sido uma prática ali comum. Ou seja, é uma outra leitura do texto. Então é um texto regional, é um texto próprio da sua época. Sim. Um texto que não tem nada a ver com o futuro. É um texto que diz respeito a uma sociedade que já passou. Inclusive veio aqui um cara que ele faz uma leitura bem assim, específica da Bíblia, e aí ele diz que mesmo perante o livro ali do Apocalipse e tudo mais, não faz tanto sentido, porque, enfim, eu sou um cara que, esses assuntos assim, eu não entendo muito, nunca li a Bíblia assim, sabe? Mas minha família sempre foi cristã e tal, hoje eu não sou, né? Mas ele disse que, mesmo perante o ponto de vista ali do Apocalipse, não faz sentido pelo fato de que Jesus, ele falou que ele iria acontecer daqui tantos anos, né? E não aconteceu. Então ele falou, eu vou voltar daqui, eu não sei se foi exatamente isso, eu vou voltar, ou se o Apocalipse vai acontecer nesses tempos, né? Como? Nessa geração, né? Exatamente. E não aconteceu, né? É porque aí você também tem o desenvolvimento do... Não, mas calma aí, isso não tem nada a ver com o Apocalipse. Isso é Mateus 24, onde, de acordo com a própria perícope do texto, os discípulos estão fazendo perguntas a Jesus, especificamente 3 perguntas, tá bom? E uma delas estava relacionada ao templo. Então, Jesus está respondendo ali aquelas perguntas e aí, claro, né, quando é que vai acontecer o advento, né, a sua vinda e tudo mais, que vincula-se a questões do Filho do Homem. E é ali, esta geração, aí ali que não tem nada a ver com o Apocalipse em si. O livro do Apocalipse, ou o Apocalipse, é outra coisa, né, para responder outros anseios.
E está totalmente construído em cima da figura do Messias celeste e da atuação angélica, refletindo claramente o escopo literário do livro de Enoque. E você me desculpe ser persistente nisso, porque esta é a verdade. Eu acredito até que para falar deste tema, obviamente a professora Juliana Cavalcante é extremamente capacitada, mas poderia levar alguém mais específico para falar de literatura apocalíptica. Eu acho que é isso que seria mais interessante, ou necessariamente falar de maneira crítica, histórica, sobre o Apocalipse. E vocês sabem, não estou me colocando à disposição para ir lá não, tá, gente? Estou falando para vocês aqui, para o nosso público aqui. Eu estou fazendo o curso do Apocalipse para vocês. Capítulo por capítulo. Está me dando um trabalho enorme, gigantesco, mas é para vocês. Eu estou fazendo para vocês, para minha audiência, e eu tenho certeza absoluta que eu vou quebrar muitos paradigmas aí. A pesquisa está bem profunda, capítulo a capítulo. Meu foco não é falar de contexto cristão, beleza? O foco não é esse, de contextualizar do cristianismo e tudo mais. Não. Nossa contextualização é apenas histórica e o nosso foco estará nas origens do texto. Beleza? Esse é o foco do curso. As origens do texto. Por que é dito isso e de onde vem? De onde está sendo transposto para a literatura apocalíptica ser engendrada? Beleza? Que aí você entende claramente o que está sendo construído e dito. Tá bom? E aí, claro, dentro da própria intenção do autor, eu vou trazendo a contextualização histórica. Olha, ele trouxe daqui e ele está querendo dizer isso por causa disso, disso, disso e disso. Bem direto, como diz aqui nas localidades em que que cresci, papo reto. Olha, é isso por causa disso. Igual esse livro aqui. Igual esse livro aqui, ó. Deixa eu usar essa linguagem de novo. Papo reto. Igual esse livro aqui. É isso, vem daqui, é por causa disso, está assim, está dessa forma. Lá está escrito assim, é desse jeito, vem daqui, vem desse texto, é dessa origem, é dessa crença, é isso. E é por isso que vocês amaram esse livro e é um sucesso aqui no canal, porque é o meu jeito, é o jeito de eu falar. Acorda, vem daqui. É o nosso jeito de conversar é esse. Entendeu? Ah, agora vamos argumentar. Beleza, agora você argumenta o que você quiser. Mas a fonte primária é essa. Vem dessa origem, vem desse lugar, vem daqui. Beleza? Primeiro dado, a informação, a evidência, e aí depois você argumenta o que você quiser, e aí você evita as loucuras argumentativas, porque opa, não posso argumentar fora do que realmente é. Então, nessa pegada que está o curso do Apocalipse, e sim, está dando trabalho, e sim, vai demorar um pouquinho para sair, porque eu estou fazendo algo de qualidade para vocês. Vocês merecem coisas de qualidade. Deixa eu só colocar aqui 1.25, para ver se 25 só, tá? 1,5 não. Só para a gente ganhar um pouquinho mais de celeridade aqui, tá bom? Vamos lá. Milenarismo. É uma outra vertente também, que ela tem seus diálogos também com o Apocalipse, né? Mas tem esses elementos. Se você for pegar o texto propriamente dito, Tá pegando... a expectativa era essa, né? A expectativa é que o que estava para acontecer na cabeça do autor do texto de Apocalipse era para que ele veria aquilo. Isso também é interessante se você for parar para pensar Paulo, né? Paulo também acha que é algo que vai acontecer a qualquer momento, né? Ele acha que vai testemunhar essas narrativas, né, de fim do mundo. Que ele fala, né? Por exemplo. Olha, eu não tenho nenhum tipo de leitura exegética, histórica ou hermenêutica que o Apocalipse é composto de uma vez só. Que a pessoa, o escriba, ou o colégio de escribas, estava na expectativa de que aquilo ali fosse uma sequência de acontecimentos. Não. Aquilo ali foi um processo de composição onde elementos são colocados, arranjados, estruturados
Tanto que você pode dividir o livro do Apocalipse em 4 partes facilmente. Não sou apenas eu que já falei isso, o professor Fábio Sabino já falou isso, e se você for buscar na literatura internacional, até daquele acadêmico francês, eu esqueço o nome dele, gente, vocês me perdoem, mas que eu já trouxe aqui, já abri a obra dele para vocês, ele também demonstra isso. Ele é considerado um dos maiores especialistas no mundo em literatura apocalíptica, bíblica e judaica também. Então, assim, não é nenhuma novidade. A gente consegue dividir o livro do Apocalipse em 4 partes e entender, talvez, ali até 4 períodos distintos de composição. Ou 4 momentos distintos de composição. Ou 4 mãos distintas de composição. E isso vai sendo editado, harmonizado e tudo mais. Beleza? Então, dizer que havia um apóstolo João histórico ou um João escritor histórico que necessariamente aguarda que aquelas coisas aconteçam ou acontecessem, não sei. Agora, Paulo já dá para dizer que sim, porque nós temos a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses, que tem até questões contraditórias entre si quando fala acerca dessa temática. Então, nós podemos olhar o Paulo ou a literatura paulina e dizer: havia uma expectativa nesse cara aqui, em Paulo. Beleza? Mas já em relação ao Apocalipse, tenho minhas desconfianças. Em 1 Coríntios 15, ele descreve o fim do mundo também, se você for ler com atenção. Né? Que Jesus volta na cabeça dele para acabar com todas as autoridades, com todos os potestados. E aí ele diz que o último desafio a ser vencido é a morte. Então Paulo também está convencido que ele iria presenciar esses eventos. Então os autores... Não vou dizer todos os autores do Novo Testamento. Até porque, por exemplo, se você pega o material de 2 Tessalonicenses, ele já fala que um bando de coisa vai acontecer para esse fim do mundo chegar. Mas, ao menos, o texto de Apocalipse e o texto das cartas autênticas de Paulo, eles dão uma dimensão de algo concreto, né? Como que exatamente termina, assim, a Bíblia? No caso, o Apocalipse. Como que é o fim, assim? Então, o texto de Apocalipse... Você fala o quê? Como o texto de Apocalipse acaba, é isso? Isso. Não, o texto do Apocalipse, ele acaba sinalizando esses sinais, né? Ele termina concluindo esses códigos, e ele também faz ali, já pro final, uma ameaça, né? Que eu acho muito interessante. Porque ele diz, ai daquele que colocar ou retirar alguma letra, alguma palavra, né? Que ele fala que tudo que está sendo descrito ali vai cair Mas esse verso é um acréscimo. Esse verso é um acréscimo. Apocalipse 21 e 22... Os capítulos 21 e 22 trazem o estabelecimento de uma nova ordem, um novo céu e uma nova terra, um mundo restaurado, que é um tema na literatura persa, na mitologia persa. É um tema que está no zoroastrismo também. É um tema que nós encontramos até no Antigo Testamento. De uma terra restaurada, um novo templo, uma nova Jerusalém. Nós encontramos esse tema nos manuscritos do Mar Morto. Nós encontramos esse tema na literatura enoquiana. Uma nova ordem, um novo céu, uma nova terra, um novo estado das coisas. Então, isto era algo comum na literatura apocalíptica. Esse ciclo se encerra. Nós encontramos isso volto a repetir, literaturas apocalípticas, uma nova ordem sendo estabelecida. E esse sim é um tema comum em diversas literaturas de teor apocalíptico na literatura do Antigo Oriente Próximo. Estabelecimento de uma nova ordem, de um novo tempo, um novo estado das coisas, um novo céu, uma nova terra, um novo templo, uma nova Jerusalém. Isso é consensual, tá bom? Vamos lá. Vai cair para a pessoa, né? Então é interessante porque, para pensar, se eu tenho a necessidade de ameaçar para que não mexam no meu texto, é porque eu tenho consciência que meu texto pode ser remexido. Então isso é um detalhe interessante, né? Porque isso demonstra Os caras que eram havia muito inteligentes, né? havia uma liberdade de intervenção do texto. Né? Os caras têm consciência que o texto pode ser adulterado, que o texto pode ser acrescentado, remexido. Necessariamente tinha liberdade ou eles acreditavam que... E lembrando que esse próprio versículo é um acréscimo no livro do Apocalipse. Lembrando disso, tá bom? pessoas poderiam modificar no futuro, portanto, ameaçaram, assim, de certa forma, para tentar manter. Quando eu falo liberdade, é porque é uma sociedade em que essa dimensão de
autoria, essa dimensão, né, de texto, de direitos autorais que a gente tem hoje, isso é algo mais contemporâneo, né? Então, e o texto tem né, algo de ser vivo, né? O texto ali está em processo de transformação, processo de alargamento. Então, esses acréscimos, eles eram esperados. Ou Sim. era possível de serem acontecidos. Então, eles têm consciência de que isso pode acontecer. Sim, Mas concordo. o autor do texto Apocalipse, de alguma forma, ele não queria que o texto dele fosse remexido. Os autores. Então, por isso que ele fez a ameaça, sabe? Então, essa seria a ideia. Ele tá no mundo que sabe que o texto pode ser alterado ou pode ser acrescentado. Mas eu não quero que meu texto seja remexido. Então, eu vou lá e ameaço. Legal. Foi basicamente isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar a respeito do que a gente ainda não comentou? Não, eu acho que a gente deu conta da dimensão, assim, do programa. Porque é um tópico mais interessante que desperta a atenção do pessoal. Mas a sua conclusão, então, é de que não é feito de forma maquiavélica, então, ali o Apocalipse. Não, no seu sentido original, o texto de Apocalipse, ele é um gênero que revela essas sociedades que estão em contexto de instabilidade política, religiosa, econômica, né? Por isso que eu falo que eu acho que é interessante ler o texto de 1ª e 2ª Macabeus, que é onde tem esse reavivamento, né? E é um texto que responde a essas angústias. É um texto ou um gênero, melhor falando, que responde a essas tensões. Não por acaso a crença da ressurreição, ela também se desenvolve nesse ambiente, né? Porque a ressurreição, quando ela aparece, ela é dada aos justos. Então, mártires de guerra, né, mártires desse conflito, eles não poderiam morrer em vão. Então, Yahvé deveria conceder, né, a ressurreição a esses indivíduos. Então, até por isso, né, essas viagens ao inferno, ou essa expectativa de um resgate do mundo dos mortos, né, do Sheol, por parte de Jesus. Sim, na literatura dos Macabeus, nós temos já essa crença no mundo vindouro, no reino vindouro, que é o reino messiânico, e na ressurreição. Aí nós vemos isso também em Enoque, que tem um anjo responsável pela ressurreição. Nós vemos isso nos manuscritos do Mar Morto, não fala necessariamente o termo ressurreição, mas fala daqueles que ressurgirão, virão, né? Que viverão novamente, que Gesa Vermes, David Flusser, Florentino Garcia Martínez, entre outros especialistas, trataram que sim, estava tratando da temática da ressurreição. Apocalipse capítulo 20 trata da ressurreição. Só que a ressurreição é um tema persa. Você não tem ressurreição. Na literatura do Antigo Testamento, você vai ter um prenúncio disso no livro do profeta Daniel, que já está impregnado de doutrina zoroastriana. Se você tem alguma dúvida acerca disso, leia aquele livro Entre o Antigo e o Novo Testamento, de David Russell. Ele vai falar sobre essa questão no livro do profeta Daniel. Está impregnado de teologia, doutrina persa. Entre o Antigo e o Novo Testamento, David Russell. Tá bom? Vamos lá. Sim. Então, por isso que eu falo que também o texto de Apocalipse, ele tem elementos que estão base para esse imaginário cultural, mas se você for ler os evangelhos canônicos e extracanônicos, também tem essas descidas, né, de Jesus ao inferno ou ao Sheol para poder resgatar essa galera também. Então, você vê como é que estão conectados. Eu acho que a leitura do texto de Apocalipse, ela é válida por isso, para a gente entender o ambiente cultural. É só a questão que na literatura apocalíptica, a tradição da descida ou ida às regiões baixas é para falar aos espíritos em prisão. Que esses espíritos em prisão são os vigilantes lá no texto enoquiano. É a eles que se refere, e eu trato disso aqui também no meu livro Inferno Não Existe. Eu dedico um capítulo à descida de Cristo ao inferno, que é o capítulo 10, página 124. Página 124. Então eu trabalho esse tema. Está aqui, né? Tá aqui. Capítulo 10, página 124, onde eu demonstro o paralelo exato dessa questão, tá bom? Então, o inferno não existe. Eu falo sobre isso aí. Tá bom, pessoal? Então,
Vamos lá, vamos continuar aqui ouvindo a doutora professora Juliana Cavalcante. Mas também como que a crença da ressurreição ela se desenvolve dentro do meio judaico. Porque ela é uma crença que se desenvolve no meio judaico, o meio cristão vai fazer a sua releitura. Perfeito. Mas é interessante observar como é que a ressurreição ela está marcada em um ambiente de guerra, ou de conflito, de instabilidade, e como algo que é uma espécie de uma dádiva que Yahvé concede aos mártires de guerra. É interessante a gente também pensar isso. Vamos falar agora do apocalipse real, assim, né? Tipo, o que realmente poderia acontecer, sabe? De acordo com a ciência e o que tá rolando com o mundo, assim. Se fosse pra você dar um chute, assim, de besteira mesmo, falando sua opinião pessoal, do que você acha que... como será, né, o fim dos tempos, assim, de tudo, o fim da humanidade. Como que você... O que você falaria, assim? Vão ter guerras e bombas nucleares e a humanidade vai ser extinta? O sol vai engolir a terra? O que vai ser, assim, pra você? Olha, o meu medo, na verdade, é a variação climática, né? É o meu grande receio, né? A gente tá vésperas aí da COP, né? Vai ser lá em Belém. E eu acho que é uma pauta que ela realmente nos diz respeito, né? Inclusive, é triste pensar que tem gente que diz que não tem aquecimento global. Isso não tem como negar esses elementos, né? Verdade. Então, assim, essa seria minha aposta, mas ao mesmo tempo meu receio. Né? Então, eu acho que a gente realmente precisa ter uma... É possível ter um crescimento, um desenvolvimento consciente. Eu acho que a gente precisa buscar isso. Não dá pra gente simplesmente colocar vendas e dizer que não tá acontecendo. Guerra, não. As guerras eu não iria por aí, não. Né? O pessoal fala muito em medo também de uma terceira guerra mundial, né? Mas eu acho que a gente está processando ainda muito que a gente teve no século XX, né? A chamada Era dos Extremos, como diria o Eric Hobsbawm. E não iria por aí, não. Minha grande preocupação é climática mesmo. Muito bom o corte, professora doutora Juliana Cavalcante, Cauê Santos Podcast, link na descrição e, é claro, vamos ler os comentários, né? Prática nossa habitual. Só vem fera aqui no Cauê, eu também gosto muito das entrevistas no Cauê Santos Podcast. Essa narrativa de Apocalipse se limita apenas aos judeus e àquela região. Então, se baseando apenas naquela região e não de mundo. Deixa eu curtir aqui, concordo. Tinha nada a ver com uma expectativa global, né? Tava falando daquele mundo antigo, daquele mundo do Império Romano. O que tem de gente bugando com essa história de Apocalipse, tem um parente que tudo que ele vê já liga com o fim do mundo, anticristo e tribulação. Quando a pessoa vê a vida da pessoa toda... Quando a pessoa vê a vida da pessoa toda parada com depressão, tô fora. Meu fim é Jesus, não me importo com o anticristo, senão... A gente não vive com tantas expectativas. Imagina se você imaginar que tudo isso é simbólico e alegórico, né? Não conheci o canal, já me inscrevi. Pô, tem que se inscrever, o canal é muito bom. Apague a luz, pelo amor de Deus. Que isso? Que tem uma coisa a ver com a outra? Que loucura. Eita, caramba, calma aí. Vamos lá, calma aí. Calma aí. Vamos ler isso aqui. Sou médium e acho um absurdo pessoas usarem o Apocalipse para manipular as outras pessoas. Desconsidero essas pessoas imediatamente quando ouço essa historinha que, no meu ver, deveriam responder por isso. Não adianta pedir pelo fim do mundo. Cada um tem a ser, acho que tem que ser, né? Responsável pelo que cativa, seja bom ou ruim. Mas... culpando o próximo, acho difícil não serem enganados. Já enganaram a si mesmos. Então, isso aqui é a médium falando. Caramba, médium, cara. Segundo a Bíblia, não existe nem livre-arbítrio. É verdade, isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é para acabar com qualquer um. Para mim, o Brasil não tem mais jeito. O último que sair apaga a luz. O cara já é um apocalipse brasileiro. São João, humilhado, em Patmos, humilhado, senil, exilado, inventou o Apocalipse para usufruir, deu um poder que ele não usufruía, para controlar as massas que eram completamente hostis a ele. Sendo o último dos apóstolos vivos e afastado da comunidade judaica sem credibilidade nenhuma no mainstream. Sinceramente, é cada malabarismo, games, filmes, tem em torno de 100 anos... filme que tem em torno de 100 anos, ao passo que o texto do Apocalipse tem 1900 anos. O problema, meu amigo, é que você construiu
um São João que não existe, né, cara? Tudo aquilo ali são imagens, 80% do que tá no Apocalipse praticamente vem do livro de Enoque, cara. Isso é bizarro, porque você não leu ambos, né? E talvez muitos leem e não conseguem ver os paralelos, ainda que sejam diretos, textuais, em grande maioria. E lá imaginar como o dono do podcast, as pessoas nos comentários necessitam desses anônimos desacreditando os eventos apocalípticos. Para se agarrar a isso e seguir vivendo suas vidas livres de uma responsabilidade que as envolva com algum tipo de comunhão com Deus. Ai, caramba, cada doideira que aparece, cara. Vamos lá. Apocalipse e Revelações é um poema épico, todas as características estão lá. Será que ninguém percebe isso? É um poema épico, olha aí, ó. O fim do mundo é sempre fruto de uma época. Nos anos 60 era ameaça nuclear, onde são as mudanças climáticas, mas o fim do mundo para cada pessoa ocorre quando ela não se movimenta mais e só fala do passado. Então divirtam-se antes que a vida acabe. Pô, curti esse comentário aqui. O host não entende que o livro do Apocalipse não é o último a ser escrito da Bíblia, e inclusive foi escrito séculos antes de Jesus nascer. Que é isso, cara? Como assim, cara? Que loucura é essa, mano? Esse negócio não tem nada a ver. 100% da Bíblia é 100% manipulada, traduzida errada, mudaram os textos. Jesus tinha muitos apóstolos e não era somente 12. Maria Madalena, além de ser esposa de Cristo, era discípula, ela é um dos exemplos. Tinha 2 Judas e um deles não era apóstolo. Todas as religiões que existem, o objetivo é escravizar. Caramba, o cara disparou aqui um monte aqui, hein? Mas olha, ó, tem 2 verdades aqui no que você escreveu, só 2. Tem uma que é a mais chocante, é uma verdade doída para muitos cristãos. Todos nós fazemos parte de um só corpo celestial. Olha aí, amém. Estamos dentro, afinal, ninguém está fora do universo, representa um olho... Fora, o universo representa um olho, eu tive este sonho. Ih, cara, mundo onírico aí, ó. Eita, somos a menina dos olhos de Deus, a Bíblia não mente, o inimigo foi lançado fora deste corpo celestial. Onde todos nós fazemos parte. Cara, que diferença. Eu lendo os comentários dos canais da gringa, dos canais internacionais. E lendo os comentários brasileiros. Cara, que loucura, meu amigo. Loucura, como diria Luciano. Como teólogo. Esse maluco aqui já veio no meu canal e escreveu a mesma coisa. É a mesma pessoa, carinha. Como teólogo e professor de religião. Cara, é o mesmo texto. Refuto explicações escatológico. O livro do Apocalipse não é sobre o fim do mundo, mas sobre o começo de tudo. Olha aí. A mesma coisa. Assim mesmo começa. Como teólogo e professor de religião. Esse aqui também, doidão. Figurinha conhecida. Energúmenos, a profecia é de dupla referência. Pô, tá doido, ele que sabe. Pô, acorda. Aquela geração referente à destruição do templo. A geração do fim começa em 1948. O fim tá chegando. Aceita Jesus. Doutor, se não vai pro inferno. Olha, o fim começou em 1948. Olha aí. Você tá de bobeira, rapaz. Vocês estão de bobeira.
Valeu, meus amigos. Isso aqui foi um stand-up maravilhoso. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo no seu canal favorito, Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Eu desejo apenas do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.